Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Paulão. Daqui a pouco vamos começar. Vamos só aguardar uns minutinhos aí para entrar mais algumas pessoas. É um prazer falar com vocês. Hoje a audiência vai ser bastante grande. Coloquei aqui um aviso aqui na tela compartilhada para quem ainda não tem experiência com o Webex. Pessoal aí da Tocato, a minha voz está audível, está ok? Alguém pode confirmar aí que está bem audível? Ok. Esperamos mais um pouco, Priscila. Priscila não, Simone. Esperamos mais um pouco. Uns 5 minutinhos. Começamos logo. Ok. Então vamos aguardar. Mas já estou por aqui.
Olá pessoal, boa tarde. Quem tiver aí com o vídeo ligado, por favor, desative o João Alexandre, alguns colegas aí. E o áudio também, ok? Tem uma mensagem aqui que eu estou compartilhando que ajuda. Daqui a pouco a gente vai começar, tá, pessoal? Quando o pessoal aí da matriz me confirmar, aí a gente já começa. A Daniele conseguiu, tem ali a mensagem, a Daniele não está conseguindo ouvir. Porque também eu estava com o áudio desativado, né? Ainda não tinha começado a palestra. O pessoal da Tocato pode desativar o áudio automaticamente. Pronto, vamos começar então. Ok? Deixa eu só fechar aqui a janelinha. Bom, pessoal, eu sou Paulão, trabalho na Tocato, filial Nordeste. E a gente vai falar um pouquinho aí nessa 1 hora, né? Mais ou menos 1 hora, a gente vai falar do poder do GeoAnalytics. Alguns já conhecem, né? Já viram apresentações anteriores e percebem já o poder do produto, mas eu vou fazer um passo a passo, mostrar vários objetos, numa perspectiva de negócio, não muito técnica demais, né? Não vou mostrar como construir porque não dá tempo, mas vou mostrar várias facilidades que o GeoAnalytics tem e vou me aprofundar em algumas delas que eu acho bem interessantes, são diferenciais do produto. Né? Falando de licenciamento, foi nos informado até agora que a Click disponibilizou uma versão, né, que é uma extensão. Né? O GeoAnalytics ele é um produto que ele é composto de um conjunto de extensões, onde ele tem 7 objetos. E para quem não conhece extensão, são uns adicionais que a gente adiciona ao ClickSense. E aí a gente passa a ter novas capacidades, ok? Então, a empresa de GeoAnalytics é uma empresa de geoprocessamento. Não é apenas uma empresa que construiu uma extensão, uma simples extensão. Então, por trás aí existem recursos bem avançados que vocês vão poder ver um pouco disso. É um mundo bem vasto. E o interessante é que, a partir do novo modelo de licenciamento, né, com a nova mudança de licenciamento, no server você pode ter todo o poder do GeoAnalytics, que é chamado Base. Existem 2 versões, existe a Base e a Enterprise, que ela se diferem por questões de capacidade, algumas pequenas questões de capacidade, e principalmente porque a GeoAnalytics Enterprise ela é licenciada localmente. Então você baixa os mapas, baixa um conjunto de mapas da empresa e ela não precisa da internet para poder renderizar. Ok? Então a gente vai ver agora nessa primeira etapa as principais camadas. Né? Vamos conhecer e vamos ver como trazem insights e novas ideias para que sejam feitas descobertas fora da caixa. Né? Então eu sempre digo que antigamente eu via um gráfico de barras apenas como um gráfico de barras dentro do Excel. Né? Depois que o ClickView chegou, o gráfico de barras passou a ser uma interação de inteligência. Então a gente vai manuseando, né, no ClickSense, vai clicando nas barras e ele vai respondendo. Então, com a chegada dos mapas avançados, que é o que o GeoAnalytics está trazendo, a gente expande essa capacidade aí para N já tá trazer falando? novas ideias e vai poder trazer para vocês bastante descobertas, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho de uma parte assim mais avançada, que é o GeoAnalytics Connector. Então, esse conector, ele vai responder perguntas, ajuda a responder essas perguntas que eu estou colocando aí na tela, como, por exemplo, e se eu quiser saber quantas pessoas moram a 15 minutos das minhas lojas? A partir de uma lista de municípios, defina regiões de venda. Quero criar uma nova região de venda no mapa, com base em uma lista de municípios, por exemplo.
A partir da localização de pacientes, determine os hospitais mais próximos. E dentro da intersecção de dois terrenos, crie para mim um novo terreno. A gente vai ver um pouquinho, tem uma ideia de como ele faz isso, né? E vamos começar então com as camadas, que são fantásticas, assim, eu uso bastante em todas as minhas aplicações. Tendo a possibilidade de usar o GeoAnalytics, eu já uso essas camadas. O ClickSense de abril, ele veio com um novo mapa. Tem alguém aí com o áudio aberto? Se o pessoal aí puder ajudar. Pronto. O GeoAnalytics, o ClickSense nativo, na versão de abril, que é essa que vocês estão vendo aqui. Tem alguém ainda com o áudio aberto? Se puder verificar aí, pessoal. Pronto. Ele vem já também com novas funcionalidades de mapa, né? Antigamente o mapa do ClickSense era bem restrito, com pouca funcionalidade. Então, o mapa nativo do ClickSense, só para dar uma ideia, ele melhorou bastante. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Porque ele herda capacidades do GeoAnalytics. Então, aos poucos, eles estão incrementando no ClickSense Desktop diversas funcionalidades do GeoAnalytics. E isso está facilitando muito a criação de novos mapas. Então, por exemplo, aqui, eu vou comparar, né, um exemplo de GeoAnalytics com um exemplo do mapa nativo, para a gente começar a brincadeira. Então, eu vou escolher aqui o mapa do ClickSense normal, vou ocupar aqui a tela toda. E aí, eu vou pegar aqui um campo de área, por exemplo. Então, eu venho aqui em itens, venho aqui numa dimensão, por exemplo, área de bairros, que é aqui da minha cidade. Eu vou adicionar e ele pergunta, você quer que seja de ponto ou de área? Como eu tenho uma coleção de área, eu jogo aqui como área e ele já renderiza esses bairros. E se eu pegar aqui uma medida relacionada a essa informação de bairros, como por exemplo aqui, população de bairros do Recife, eu soltar aqui, ele já vai perguntar para mim como é que eu quero usar essa medida. Então, aqui é o mapa nativo, né? E a gente coloca as cores, por exemplo, por esse mapa, e eu posso customizar aqui, deixar mais transparente, fazer alguma coisa. E agora eu quero colocar outra camada. Então, no ClickSense antigo não tinha. A gente vem aqui também em itens mestres, eu vou usar um outro exemplo, como, por exemplo, dados de acidentes, que eu peguei da Prefeitura do Recife. Então, vou procurar aqui a localização. Tá aqui, localização de acidentes. E vou soltar aqui no meio. E ele entende que isso é um conjunto geográfico, né? O nome da cidade, ou o nome do país, ou o nome do estado, ele reconhece automaticamente. E aqui eu vou adicionar, então, com uma nova camada. Como eu já tenho de área, vou colocar como de ponto. E aí ele colocou os pontos, falta agora definir a graduação de cores. Eu quero associar uma medida, então eu vou procurar aqui na medida, chamada aqui acidentes, vítimas de acidente, e vou soltar aqui. E ele pergunta, quer colocar em qual das camadas? Como eu tenho duas, né, então eu vou colocar nessa que a gente acabou de escolher, e vou determinar a cor por ela, e posso customizar e ser feliz. Então, a partir daí, esse mapa nativo, eu posso interagir com ele de diversas formas, né? Posso selecionar aqui essa área e fazer zoom e etc. Posso filtrar aqui a quantidade de vítimas. Confirmo aqui. Eu posso também utilizar a proximidade. Eu venho aqui, eu posso usar, por exemplo, nesse ponto aqui, desculpa, nesse ponto, eu quero um raio de 8 km. E ele vai selecionar todos os dados nesse raio. Então, isso agora é nativo. Porém, ele não tem as capacidades do GeoAnalytics Base, né? O GeoAnalytics Base, que é o que vamos ver agora, então, acabamos de ver o mapa nativo do Sense, né? Vamos ver, então, o que é que ele faz mais. Por exemplo, no mapa nativo do Sense, a gente passa o mouse aqui e ele coloca os indicadores por padrão. Mas eu não posso customizar facilmente isso aqui. Então, vamos ver então um exemplo onde eu já utilizo essas camadas de uma maneira bem mais avançada, ok? Então, por exemplo, aqui eu criei um mapa com 3 camadas. A primeira camada é o nível estado. A segunda camada
é o nível municípios. E a terceira camada, bairros, por exemplo. Então, eu posso aqui, ó, quando eu passo o mouse, ele está mostrando o valor, mas eu posso modificar isso para exibir uma caixa, por exemplo, e colocar qualquer coisa aqui dentro. Okay? Então, por exemplo, aqui eu quero exibir um gráfico de Sense, e quando eu passo o mouse aqui em São Paulo, por exemplo, o gráfico que eu escolhi do Sense, através de Meshup, através de um frame que eu criei dentro desse objeto, eu posso quebrar aí por município, por exemplo, sem precisar abrir um mapa. E aqui, pessoal, nessa janela, eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar algo externo, eu posso colocar um painel de um sistema. Eu também posso, se eu quiser, desativar essa questão de quando o mouse sair do foco, ele sair e perder, né, essa fonte de dados, a janela não sair, botar um botãozinho para fechar. Como é HTML que está aqui dentro, o que eu colocar aqui dentro ele vai seguir, ok? Então, agora eu vou descer mais um nível, vou pegar aqui, por exemplo, vou desativar, por isso que eu coloquei esse botão aqui, que é uma extensão para ativar ou desativar, para facilitar. Eu escolhi alguma coisa, então vou escolher aqui Pernambuco, por exemplo, e ele está mostrando por município, e eu quero que mostre o tempo de cada município, por exemplo. Então, posso aqui clicar em exibir a previsão do tempo, e aqui ele vai mostrar, foi buscar no widget externo, né? Ele está buscando agora na internet, através do tempo agora. Vamos ver se ele está no ar, né? Pode ser que esteja fora. Por isso que ele não está aparecendo de imediato, mas normalmente o widget externo aparece bem rápido. Então, isso aí é bem interessante. Só para mostrar para vocês, para a gente fazer algo assim, a gente pode vir aqui no objeto, né, e verificar aqui numa opção chamada InfoBubble. Eu customizo isso. Se eu não customizar, ele vai colocar um indicador nativo, que eu associei às cores. E se eu customizar, eu posso escrever um código HTML aí. Então, é aí que a gente faz tudo isso. Então, assim como eu mostrei no gráfico lá nativo do Sense, só que vocês percebam que naquele gráfico que eu criei, vou voltar aqui para ele, eu fui em uma nova pasta, vou ter aqui a gente tem um único objeto, e dentro desse objeto tem várias camadas, tá vendo? Esse aqui é o mapa nativo. E assim com várias ferramentas concorrentes, normalmente fica dentro de um único objeto. Já o GeoAnalytics, por ser mais avançado, a gente tem um mapa base e eu posso ter N camadas. Então aqui eu tenho esse gráfico, o mapa do Brasil que estamos vendo, já é o mapa base que a gente utiliza, e aqui do ladinho a gente vai colocando camadas. Então eu posso ter aqui 30 camadas. Pode ser que fique meio complicado, fique um pouco complexo analisar isso, mas eu posso botar quantas camadas eu quiser. No caso eu coloquei 3, e todas elas são de um único tipo. Então vamos conhecer um pouquinho aqui, vendo as opções. Deixa eu tirar aqui o filtro que eu fiz. Vou mostrar aqui então rapidamente quais são as que ele tem. Então, ele tem o GeoAnalytics Map, que é esse mapa que vocês estão vendo aqui, que equivale àquele mapa nativo do Sense, vamos dizer assim. E a gente vai colocando outros objetos com camadas com características diferentes. Cada camada dessa é uma extensão. E ele, quando você instala o GeoAnalytics, que é uma extensão e licencia ele vai e libera. Então, aqui eu tenho o Animator, que é um objeto gráfico que ele troca a dimensão das informações, as quebras automaticamente. Eu tenho o Area Layer, que é isso que eu estou utilizando. Então, pontos geográficos, normalmente, né, dados geográficos, eles podem ser pontos, né, com latitude e longitude, e pode ser área, que é um array, um vetor, um conjunto de pontos que formam um desenho. Que pode ter também linhas, ou seja, uma série de pontos, né, numa sequência. Então, o Area Layer é para trabalhar com um conjunto de pontos, como a gente está vendo aí no exemplo. O Bubble Layer, que ele chama as bolinhas, são latitude e longitude. E essas bolinhas podem ter, por exemplo, ícones, pode ter já símbolos pré-definidos, como triângulo, círculo. Você pode colocar um ícone de uma casa, de um avião, o que você imaginar. Colocar logo a marca da sua empresa. Então, ele aceita também.
O Chart Layer, a gente vai ver também, ele usa um gráfico dentro do mapa. Então, eu posso ter um gráfico de pits ou de barras associado a uma determinada região. A gente vai ver um exemplo desse. E tem o Geodata Layer, que é muito bacana, porque eu posso adicionar serviços externos para renderizar dentro do meu mapa. Como, por exemplo, algum dado do IBGE, algum dado do Portal da Transparência, algum dado de saúde, onde tem um ArcGIS, ou então o ArcGIS da sua empresa, onde tem um dado que está sendo atualizado com muita velocidade, e aí você não quer fazer a carga desse dado. Existem padrões que ele é compatível, como GeoJSON, e KML, e etc. Então, você pode, ao invés de ter que carregar o arquivo toda vez, você pegar um URL do ArcGIS que está publicado e associar. Tem um mapa de calor, que é muito bom quando a gente tem muito ponto para ser mostrado de uma única vez. A gente vai ver um exemplo. Eu tenho lá 50 mil pontos. Aí, se eu for colocar o shape disso, as áreas, pode ficar muita informação numa tela. Então, é ruim de ler. Então, a gente utilizando um mapa de calor, a gente consegue ver rapidamente. O Line Layer, para mim, que é esse que estou mostrando aqui, vou mostrar já um exemplo dele, para mim é um dos mais interessantes para criar insights rápidos, com origem e destino. E eu montei um exemplo novo para vocês, para essa apresentação exclusivamente, sobre logística. E também peguei dados do programa Minha Casa Minha Vida para mostrar a localização de todas as obras do Brasil, através, utilizando esses dados, ok? Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu criei as 3 camadas e customizei os objetos. Todos os objetos do GeoAnalytics podem criar caixinhas na hora que a gente passa o mouse, ok? Então, para provar mesmo que pode exibir qualquer coisa, bora ver aqui se uma imagem que eu programei, agora voltou o tempo agora. Eu passei aqui, ele mostrou. É como se não tivesse habilitado, porque esse aqui é um widget externo, tá vendo? Um HTML. Ó. Quando eu vou para outro município, alguns municípios não estavam mostrando, agora tá. Ok, eu acho que o tempo agora estava lento. Eu vou entrar aqui então em Recife, para a gente ver os bairros, e eu vou provar que realmente ele mostra qualquer imagem. Eu peguei essa imagem aí de um viajante que disse que viu um tubarão na praia de Boa Viagem. Né? A praia de Boa Viagem está vermelhinha aqui, pessoal, mas é pela quantidade de população. Mas também é conhecida por ter ataque de tubarão. E o cara disse, não, mas ali tem um tubarão banguela. Então tá aí o tubarão banguela. Então qualquer coisa eu posso exibir aí dentro. Basta eu pensar em algo que vá trazer para a minha visão algo diferenciado. Né? Então, esse mapa do GeoAnalytics, nenhum produto como os nossos concorrentes tem algo parecido. Okay? Você pode dizer, o Paulão disse que o tubarão banguela só dá para fazer no GeoAnalytics. Okay? Vamos agora para outro exemplo. Eu estou aqui correndo um pouquinho, mostrando mais dinâmico, porque a gente tem muito conteúdo. Dessa eu passava 3 horas aqui mostrando para vocês. Então, bora ver aqui um outro exemplo. Eu vou tirar aqui, limpar todos os estados. E eu vou mostrar, veja como é rápido. Ele está já mostrando aí o gráfico de temperatura de uma exibição de uma coleção de mais de 20 mil pontos. Então, aqui eu tenho uma aglomeração de cidades. Isso aqui é um painel que eu montei para essa apresentação exclusivamente, onde a gente pode ter uma ideia do poder do GeoAnalytics e da importância que é a gente ter o dado no mapa e a gente poder usar o modelo associativo do clique e fazer descobertas. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo a aglomeração de cidades, mas eu peguei a massa do Minha Casa Minha Vida referente a um período, no Portal da Transparência do Governo Federal, onde eu tenho a quantidade de unidades habitacionais, a quantidade de obras concluídas, a quantidade de obras entregues e o valor da obra. Eu sempre gosto de mostrar essa ferramenta, pessoal, fazendo testes com massa de dados, porque isso vai dar para nós insights novos. E a gente percebe melhor o poder da ferramenta. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse gráfico combinado, onde no primeiro eixo, eu tenho a quantidade de obras entregues, né, que é o que interessa. E aqui no outro eixo, eu tenho um percentual das obras que foram entregues em relação às obras concluídas. Então, eu tenho um gap. Né?
das obras entregues em relação às obras concluídas. Quer dizer, eu tenho obras que foram entregues, mas que ainda estão em fase de conclusão. Como é que pode isso, né? Uma coisa meio, né, esquisita, né? Mas tem. Então, eu até modifiquei aqui, antes da apresentação, um número, por isso que ele está assim maluco, está dando um percentual malucão aqui. Não tem problema, a gente altera aqui, vou botar ele como eu tinha mudado a formatação. Então é só mudar aqui a formatação e estamos felizes. Pronto, vou botar aqui, deixar ele automático. Deixar ele aqui automático. Ele está em percentual, pronto, agora ficou corrigido. Então aqui eu posso, por exemplo, analisar os dados por faixa de renda. Então eu tenho aqui os dados Minha Casa Minha Vida, vou para a faixa de renda. Então eu tenho as faixas que eu não sei de cabeça, mas eu imagino que a faixa 1 é aquela mais baixa, né? A população de baixa renda, então eu vou clicar aqui na faixa 1. E ali o meu mapa de temperatura, veja que ele não mudou em relação à população muito, porque ele filtrou, né, os municípios associados, mas vamos tirar ele aqui da visibilidade e a gente vai ver que o mapa, o segundo mapa, ele está mostrando onde tem mais obras para esse nível. E aí eu posso fazer uma comparação daquele mapa de concentração de calor, né, com o mapa da localização das obras. Veja que, eu não sei se a tela de vocês atualiza com a mesma frequência que a minha, que a gente está utilizando no Mebex, mas eu vou rapidamente aqui trocar para aglomeração de cidades. Estou vendo aqui primeiro obra, né, a faixa de renda 1. Vamos liberar a faixa, né, para a gente ver tudo. E eu percebi, eu vou só trocar aqui mais uma vez, vou colocar aqui o outro mapa. Eu posso fazer isso, que é uma coisa bem interessante. A gente pode fazer misturar, né, às vezes não fica interessante. Eu posso trocar a graduação de cores, mas eu posso mostrar um por vez. Quando a gente observa aqui a quantidade de população na aglomeração de cidades, a gente percebe, por exemplo, aqui no Nordeste, uma concentração muito grande, em Pernambuco, Ceará. Eu posso aproximar e ele vai estratificar essa informação. Agora, vamos pegar aqui, então, uma região. Vou colocar aqui a região. Vou colocar aqui, por exemplo... Não, vamos deixar assim primeiro, depois a gente vai por região. E vou mandar trocar. Percebam aí no mapa, observem a concentração do mapa de calor. Opa, foi eu que mexi, tá? Ele se posicionar. E eu vou trocar para vocês verem que interessante. Tirar a aglomeração de cidades. Vocês percebem que as obras do Minha Casa Minha Vida estão bastante concentradas nas regiões metropolitanas, né? Veja que a população estava concentrada em regiões metropolitanas, pelo que a gente está percebendo aí, mas ao mesmo tempo também no interior, né? Mas quando vai para as obras do Minha Casa Minha Vida, quase não tem lá no Pará, quase não tem lá no Amazonas, né? Lá no Acre, em comparação ao resto, né? Tem. Em comparação, o mapa de calor dá essa sensação. E a gente pode customizar, tá? Os parâmetros do mapa de calor, ele pode ter um nível de graduação maior, menor. Ele aí está mostrando milhões de cores, né? Então, veja que agora, de novo, aglomeração de cidades. Veja que diferença. Olha só, tá vendo? Aglomeração da população. Como lá no Rio Grande do Sul tem bastante, né? Tá vendo? Então, o mapa de calor é muito bom para trabalhar com muito dado. Mas se você não quiser, você diz, Paulo, mas eu quero também que, além do mapa de calor, eu dê a opção ao meu usuário que ele mostre todos os municípios de uma vez. Só se for agora. Vamos mostrar todos os municípios pintados no mapa. Ele vai fazer isso agora para a gente. E aí, ele já está mostrando, olha só, ficou um pouco pesado, né, vamos dizer assim, visualmente, porque eu estou mostrando município a município. Mas isso também é bom para a gente mostrar que o GeoAnalytics ele suporta o volume. E aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os indicadores associados, trazendo a graduação de cor desses indicadores, e ao mesmo tempo eu estou mostrando todos os municípios do Brasil num único mapa. Quem conhece Qlik e quem conhece outras tecnologias sabe que algumas dessas tecnologias não suportam, né, renderizar todos os municípios do Brasil ao mesmo tempo. Ele mostra um pedaço e apaga outro, mas o GeoAnalytics ele suporta de maneira rápida, né, como vocês estão vendo aí, né? Então, obviamente que aqui ó, eu bato o olho, já sei que nesse vermelho aqui tem uma quantidade maior de obra. E veja que eu customizei para que quando a gente passe o mouse, ele mostre lá os indicadores que eu quiser. Então, está lá a população, está lá o agente financeiro,
caixa, por exemplo, tem um valor da obra, parece que eu esqueci de colocar a faixa de renda. Ah, Paulão, tu esqueceu. Onde é que eu poderia colocar? A gente vem aqui em editar. Veja só, né? Esse cara aqui, ó, que está mostrando esse objeto. Então, eu clicando nele, eu vim aqui na aparência. Ele abrir aqui a aparência. Aí eu vou ver aqui tá. Ele tem a faixa de renda. É que aquele município não tem na planilha que eu baixei do portal da transparência. Já está aqui, ó. Tá vendo o HTML bem bobinho, com a formatação. Você pode criar outros. Copia, cola, cria novos, desde que, obviamente, faça sentido estar naquela caixinha, né? Então, isso aí dá uma ideia pra gente. Então, agora eu quero fazer uma análise. Considerando, então, essa visão que a gente fez. Ah, Paulão, mas eu não gosto de ver assim. Aí tem ainda o terceiro usuário. O primeiro usuário eu gosto de ver um mapa de calor. Aí você coloca para ele o mapa de calor. Mas aí tem aquele usuário que gosta de ver a graduação de cor por município, que é isso que eu estou mostrando. Mas aí teve um terceiro usuário que disse, Paulão, eu quero que mostre um triângulo em cada município que tem obra e aquele que tiver mais fique vermelho. Então também pode fazer isso. E aí, veja só que maravilha, parece as cabaninhas de índio, né? Índio americano. E aí, a gente poderia, ao invés desses triângulos, colocar ícones também, tá? Então é uma outra forma de verificar, e até quando eu aproximar, ele não fique fechado, chapado, né? Como a gente tinha na visão anterior. E aí eu posso usar a ferramenta de laço, eu posso interagir com todos esses dados, né? Eu vou filtrar aqui só essa região aqui, por exemplo, e vou filtrar. E aqui eu já estou vendo no meu gráfico a resposta. Então, para fazer uma análise aqui interessante, vamos ver então, por exemplo, pela faixa de renda, a maior faixa de renda, onde é que se concentra mais obras, por exemplo. Então, aqui eu estou vendo, vamos ver aqui então por região, vamos estar aqui por região, ó, aqui embaixo, e aí eu estou vendo que o Sudeste tem as obras, a maior quantidade de obras. No caso aqui está entregue, deixa eu colocar todas. Aí eu vou mudar aqui o indicador. Isso é uma maravilha, né, pessoal? Então o Sudeste concentra as obras da maior faixa. Vamos trocar a faixa então? Então vamos aqui, trocar a faixa, vamos ver se o Sudeste continua. Então venho aqui, vou escolher a faixa de renda 1. Opa, filtrei os dois, não. Pronto, filtrei só um. E agora quem é o campeão? O Nordeste. Tá vendo? Então, eu quero saber então onde é que se localiza essas obras da faixa 1 do Nordeste. Então, vou filtrar aqui e ele está mostrando no mapa. Veja a velocidade, tá, pessoal? Ah, mas eu quero aquele de temperatura. Tudo bem, é para agora. Vou tirar esse e vou botar o temperatura da localização das obras. E aí a gente percebe uma maior concentração aqui na Bahia e em Pernambuco. Veja que, da outra forma, vou mostrar os dois ao mesmo tempo, né? Olha lá. Também aparecem os triângulos grandes, mas realmente, quando a gente utiliza... Isso aqui, se eu quiser que a temperatura fique na frente, eu posso mudar essa ordem. É fácil de customizar isso. É muito interessante, pessoal. É muito bacana. Então, deixa eu tirar aqui ele, deixar... E vou aproximando aqui. Então, veja que está lá em Salvador, né? E aí, eu quero saber, então... Imagine aqui a gente cruzando isso, pensando aí em outros insights, em outras ideias. Eu quero ver, então, dessas obras dessa região. Estamos na região Nordeste. Vamos escolher só a Bahia, vou pegar aqui só a Bahia, que é o primeiro, né? Pelo que a gente viu. Quero que mostre também por cidade, né? Vou tirar o de temperatura, onde tem a maior concentração das obras. E quero saber o maior percentual de não realização, ou seja, onde é mais baixo. Então, vou colocar então aqui por município. Ah, não coloquei, coloquei município. E quero ordenar por aquele indicador que diz o percentual de obras concluídas. Vamos ver se eu botei aqui. Pronto, ele está esse indicador aqui. Deixa eu aumentar. Eu era para ter criado também o indicador aqui, né? Para ver por ela. Mas dá para a gente ver que esse aqui, ó, é o menor percentual de obras concluídas. Não, tem esse aqui ainda, ó, em Paulo Afonso. Com 434 unidades habitacionais. Houve só 11,89 entregues. Veja só que absurdo, né? Das 434.
assim, houve um percentual de 11 só entregue. É muito baixo, né, pessoal? Então, é só para a gente ter uma ideia de potencialidades, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês outras ideias, usando essa mesma visão, né? Vamos para mostrar aqui, se a gente estivesse utilizando o novo layout do ClickSense. Eu quis mostrar isso porque é algo que foi incluído agora. Eu não sei se dá para perceber rapidamente aí, mas quando a gente cria um novo gráfico no ClickSense, um novo painel, a gente agora pode abrir mais espaço. Então, eu achei isso interessante, principalmente por causa do mapa. Então, a gente pode vir aqui, ó, no objeto e pode mudar para o tamanho dessas caixinhas se tornarem maiores, por exemplo. E isso, a consequência disso é que a gente consegue fazer um painel que caiba mais coisas. E isso é bom para quem trabalha com mapa, porque mapa tem que ter o espaço dele. Veja que agora coloquei mais coisas, eu coloquei esse percentual aqui em cima. Falta ainda ajustar aqui a mudança que eu fiz recente. Mas dá para dar uma ideia, ó, de espaço. Eu vou comparar um com o outro. Ó. Olha como estava, tá vendo? Então esses objetos que são, vamos dizer assim, acessórios, né, da minha tela, com essa mudança, a gente pode ganhar mais espaço. E quem é beneficiado com isso é o usuário. Então eu fiz isso só porque é uma novidade, né? Então, só para mostrar para vocês o painel mesmo. E quero mostrar agora para vocês, então a gente já viu nesse exemplo aqui o wireless, voltando aqui a nossa lista, o de bolhas, a gente chegou a ver o de bolhas. Não mostrei ainda o de bolhas, né? Eu mostrei só que cada município pode exibir um dado. A gente vai ver o de bolhas agora e um gráfico de chart layer, que é o gráfico sobre um mapa. Então, a gente vai ter uma noção aí. Então, esse exemplo aqui, eu peguei os mesmos dados, Minha Casa Minha Vida, e ao invés de eu pontuar as cores de todos os municípios, eu quis fazer uma quebra por agente financeiro. Então, quando eu vou ver uma determinada região, deixa eu colocar aqui de novo, aqui vamos escolher aqui, ou então deixa eu pensar aqui um município, né? Talvez seja mais interessante. É porque eu andei clicando, ele está respondendo, deixa eu desclicar. Peraí, rapaz. Então agora, vamos colocar aqui por região, por estado. Vamos pegar então São Paulo, por exemplo. E aí a gente vai ver, ó, ele está mostrando quais agentes financeiros, ele mostra um mapa de pizza. Eu posso deixar esse mapa maior, esse gráfico maior, porque como eu dei um zoom, aí ele foi ficando pequeno. E a cada vez que eu vou dando um zoom maior ainda, aí vai ficando menor, né? Então, se eu tivesse assim... Então, ele aqui está mostrando, por exemplo, a quebra por agente financeiro. E isso aqui, essa tabela que vocês estão vendo aqui, eu não criei nenhum código. Eu fui lá e disse apenas que ele quebrasse primeiro por estado e depois por agente financeiro. Eu posso colocar qualquer quebra. Posso colocar até por município. Então, isso é uma característica desse objeto, que é esse aqui, está aparecendo aqui, que é o chart layer. Está aparecendo um símbolozinho do gráfico de pizza, porque a gente escolheu o gráfico de pizza. Mas se eu quiser, eu não gosto de pizza. Né? Na verdade, se eu estiver em São Paulo e não gostar de pizza, eu sou louco, né? Então, aqui eu posso trocar aqui por barra. Então, eu posso fazer um gráfico de barras. Para esse caso, não foi interessante, porque ele tem mais de 10 linhas. Então, tem mais de 10 agentes financeiros, aí tem um que é o maior, que é a Caixa. Tá vendo? Ele é tão grande que ele oculta os outros, então não ficava muito interessante. Vamos colocar aqui gráfico de barras mesmo, gráfico de pizza, e vamos liberar. Então, é interessante esse chart layer, porque ele traz uma camada sobreposta a outra. E aí você vai dizer, Paulão, mas eu não podia, quando passasse o mouse, ele me mostrar uma janela com um gráfico de pizza? Pode, feito aquele que eu mostrei de barras, através de Mashup, com o Sense. Né? Ele chamando um próprio objeto dele mesmo. Mas é mais interessante porque se você não precisa implementar nada. É só chegar aqui no objeto e colocar, associar a dimensão e a medida que você quer trabalhar. E se aquela dimensão tem quebras, se existem outras quebras, é só escolher. Então, só para curiosidade, mostrar também onde é que está isso. Aqui eu coloquei para o estado e depois eu incluí agente financeiro. Ele permite apenas 2 níveis. Então, o primeiro foi o estado, mas se eu não quisesse mais agente financeiro e quisesse por município, a gente poderia colocar aqui por cidade. Só não vou salvar,
Mas vou agora... Olha só como ficou complexo, né? Então vou passar o mouse e ele vai mostrar todas as cidades. Só que aí não cabe, ó. Ele diz, ó, estou mostrando as 10 primeiras, de 245. Então vou aqui voltar, vou dar um Ctrl Z. Para ele voltar, eu Ctrl Z de novo, funciona aqui no clique. Pronto. Então isso aí já deu uma ideia para vocês desse Chart Layer. Eu acho muito interessante o Chart Layer. O de temperatura eu acho fundamental para a gente cruzar um grupo de informações onde eu tenha muito dado de uma vez. Realmente ele faz diferença, o de temperatura, né? E a gente combinar ele com outros, né? Como a gente está vendo aí, eu acho muito importante, né? A resposta dele é muito boa. Agora, vamos começar a ver um dos que eu acho mais interessantes. Aí é a opinião particular, tá? Cada um que tem uma visão, né? Mas assim, porque ele é fácil de implementar, traz muitas ideias. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de viagens, também peguei do Portal Transparência, há tempo atrás, sobre viagens de funcionários públicos no Brasil. Eu não sei se é em um ano, pelo volume, tem 1,12 milhões de viagens, não sei se é de políticos, aí não entrei nesse mérito, mas a gente tem 1,12 milhões de viagens. E uma coisa interessante, não sei se vocês estão percebendo, que antigamente o ClickSense não tinha, né? Essa abreviação aí, milhão, era G, né? M, né? Mega em inglês. E agora a gente pode customizar, né? Naquele do Minha Casa Minha Vida, se vocês perceberam lá, tem bi aqui, ó. Fui eu que customizei e agora o ClickSense abriu também tem essa característica. Então vamos voltar aqui para a viagem. Então aqui eu tenho as viagens do Brasil inteiro. Olha aí os ícones, né? Que tanto tem gente que sentiu falta, que teve uma versão do Geoanalytics antiga que não pegava, mas ele está funcionando bem. Só que aqui é tanto dado, né? Veja que é muita informação. Eu peguei todos os aeroportos e todos os municípios e as pessoas que viajam para aqueles dos municípios para os aeroportos, ok? Então, de onde vêm as pessoas por aeroporto? De onde são essas viagens? E aí, é interessante a gente escolher ou um município, ou escolher, por exemplo, um aeroporto. Vou escolher aqui um aeroporto de... pegar aqui do sul, aqui. Pronto, pegar aqui de Joinville. Pronto. Então, quando eu filtro aqui Joinville, agora sim, né? O dado ficou interessante, né? Então, eu estou vendo aqui de onde está vindo. Tem uns que a linha é tão fininha que a gente não consegue ver. Onde a cor da linha é o indicador e a espessura da linha é outro indicador. Então, nesse exemplo, por exemplo, a quantidade de viagens e as cores, eu coloquei baseado, a espessura da linha e a cor da linha, eu coloquei baseado na quantidade de viagens. Então, esse aqui está bem grosso, ó, porque eu tenho esse indicador. Então, eu acho muito interessante, porque a gente bate o olho e vê, ó, muito rapidamente, obviamente que a graduação de cores, eu poderia criar faixas. Aqui ele fez aquelas cores automáticas. Eu vou mostrar um exemplo também onde tem faixas, que fica mais fácil de entender. Então, a gente bate o olho e já percebe que nesse município aqui é um dos campeões, né? Ou então eu vim aqui pelo gráfico, aí eu posso selecionar meu grupo de informação. Então, eu acho muito interessante esse origem e destino, dar uma visão de tráfego, né? De informações. No exemplo de logística que eu vou mostrar daqui a pouquinho, vai ficar bem evidente essa característica. Uma outra coisa aqui, eu coloquei um indicador chamado viagens por município, onde tem 255 viagens por município em média, né? E agora, esse objeto aqui, que é um objeto que vem com o Geoanalytics, ele na verdade não é um objeto de geo, mas é um objeto que traz um timer, onde a gente pode escolher uma dimensão para ele ir trocando. Então vou dar o play aqui, eu vejo que interessante. Ele vai começar a mostrar aeroporto por aeroporto e renderizar no mapa e também mudar todos os gráficos. Ó. Então está mostrando automaticamente um por um. Eu posso deixar isso com a tela e mostrar, olha só como está interessante aquela linha ali. E ele vai mudando todo o meu painel. Né? É muito interessante, eu acho que isso aí é um recurso que dá para ter novas ideias, né? Em monitores LCD, dele ficar trocando um grupo de informação por máquina, ficar trocando automaticamente qualquer dimensão, a gente escolhe e dá vida ao nosso painel de uma maneira bem simples, que é só arrastar e soltar esse objeto, definir o tempo do refresh,
seja, o tempo que ele vai ficar trocando a dimensão e ser feliz. Ok? Então, com esse origem e destino, né, fica interessante também. E eu montei um outro agora que é novo, que é o de logística, para vocês terem ideia do poder que é a gente ter esse de origem e destino. Para mim é um dos melhores. Então eu peguei aqui um exemplo que eu montei de carros, onde o carro, a gente acompanha o ciclo do carro vindo da fábrica até a entrega numa revenda. Então a gente está vendo aqui, e eu quero analisar nesses indicadores a eficiência. Então, se, por exemplo, tiver muito atraso, eu criei uma faixa através de uma fórmula, uma expressão de cor, e disse, se a quantidade de dias médio for tanto, fica amarelo. Se for muito alto, fique vermelho. Se for baixo, fique verde. E aí, eu quero analisar, por exemplo, as vendas da Chevrolet. Então, quando eu clico aqui em Chevrolet, ele magnifica lá no mapa. Então, isso é muito interessante. É parametrizando no range mesmo. A gente parametriza as cores através de fórmula. Então, veja só que interessante. Ó. Tá vendo? Ele partiu. Aí, quando a gente clica aqui, eu coloquei para ele exibir ó, a transferência entre a GM do Brasil, Gravataí, e a Chevrolet em Curitiba, por exemplo. É o primeiro ponto. Depois ele veio aqui para a Chevrolet de Curitiba e a Central Quality. E aqui está os dias médios. Ok? Então, ele aqui tem um indicador melhor. Então, batendo o olho, imagine a gente fazer estudos de impostos, por exemplo, de logística, entre centros de distribuição. Então, eu aqui coloquei um exemplo, onde a gente pega os carros que vem da Bahia, a Ford. Então, uma homenagem aí a Peraço, que trabalhou na Ford. Vamos ver aqui, então, por marca. Vamos escolher aqui a Ford. E aí a gente está vendo todo o fluxo, eu posso aproximar, e estou vendo que há uma parada aqui, e quero saber o que é que houve ali, ó, um posto fiscal. Então a transferência entre a Ford Camaçari e o posto fiscal deu 3,4 dias. Então eu poderia, no caso, colocar aqui, ao invés de um indicador só de dias, colocar aqui indicadores, por exemplo, da diferença de ICMS na transferência, e fazer estudos sobre isso. Né? E também, imagine, aqui é a minha distribuição do meu produto, aqui até chegar lá na revenda, ó, e quando eu chego lá na minha central, eu ainda vou distribuir para outras, deixa eu colocar aqui na origem, ele chegou lá na minha central, que é esse Central Quality, por exemplo, e ele vai para a revenda que fica num bairro próximo. Aí eu faço também o indicador. Mas imagine aí, então, analisar indicadores de qualidade de logística, e também associar, através do nosso modelo associativo, ao desempenho das transportadoras, porque tem indústrias que utilizam transportadora própria e tem transportadoras através de contrato. E aí eu poderia filtrar, então, os contratos que fizeram aquela... Eu estou percebendo, isso aqui está vermelho, e eu vim aqui na nossa análise, colocaria aqui, por exemplo, por transportadora, que não tem aqui nesse exemplo que eu montei, né? Vou colocar aqui por vendedor, por exemplo. Né? Mas imagine que fosse a transportadora A, B, C, e aquela vermelhinha, que está com a quantidade de médias de dia mais alta, ia ter que conversar com eles. Para saber por quê. Estão fazendo a mesma rota num tempo maior. O que é que está acontecendo? Então, visualmente, você percebe isso. Para a área de gestão, isso é muito interessante. Okay? Então, esse é um dos objetos que eu acho mais avançados. Assim, e fácil de utilizar, esse de origem e destino. E traz muitos insights para a descoberta. Okay? Então, esse é um potencial do Geoanalytics que eu não encontro em nenhum outro produto aí no mercado. Você pode fazer isso no ArcGIS, mas é diferente a gente associar. No ArcGIS, a gente pode até fazer uma consulta no banco de dados, mas não filtrar com dinamismo e associar assuntos diferentes, porque a propósito do ArcGIS não é esse. Então, aqui você tem BI com mapas dinâmicos. Então, isso é uma riqueza, né? Então, se fosse analisar os carros da Lídia, ele está mostrando a concentração por qualquer marca, por exemplo. E saber para que revendas foram os carros que ela vendeu. Foi para uma revenda só, né? Porque provavelmente foi numa só marca. Mas é só para dar uma ideia para vocês desse poder, ok? E do ponto de vista de objetos visuais, existe o Data Layer, que é trazer dados externos e cruzar com minha massa. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu peguei vários dados, vítima de acidente, shopping center, academia das cidades,
e estações de bike. De repente eu quero pegar só de ciclista e quero aproximar aqui no mapa e ver a localização e ver, por exemplo, se ele está numa ciclofaixa, o que é que aconteceu com aquele dado. E a gente pode fazer isso. Então, através de conectores externos, com dados externos de ArcGIS ou de outros formatos, a gente pode plotar no mapa essas informações. Ok? Pelo adiantado da hora, vou agora mostrar algo que eu não tinha falado tanto nas palestras anteriores. Deixa eu minimizar aqui. Que é o GeoAnalytics Connector. Então, eu falei que dá para descobrir muitas análises. Então, o que a gente viu são as camadas visuais, né? Agora, vamos ver as camadas que estão por trás, no back-end. Então, existe o GeoAnalytics Connector, que vem também com ele, onde a gente pode ter, se é para dar uma ideia para vocês, análises, né? Onde eu possa utilizar operações, como, por exemplo, Binding. Ele cria agrupamentos de área, de retangular ou hexagonal, ou de pontos. Então, a gente pode, por exemplo, criar através de uma coleção de dados, mandar ele criar no mapa, passando parâmetros de área ou de linha, e ele renderizar isso, trazer os dados para que eu possa renderizar na minha camada visual. Então, é uma central de informações, o GeoAnalytics, onde eu solicito um conjunto de informações e faço operações com esse conjunto. Então, assim, é um pouco complexo para quem tem contato a primeira vez, mas para o pessoal dessa área, abre muita possibilidade, né, de cruzar com o BI. Então, ele tem o Binding, que cria agrupamentos retangular e hexagonal. Eu vou mostrar depois para vocês um exemplo disso. Tem o de cluster, que ele produz um grupo, um cluster a partir, ou vários clusters, a partir de um conjunto de dados de ponto, e aí ele gera o cluster. Índice espacial, que é você pegar os dados geométricos e indexar, que é uma coisa complexa, né, para a gente fazer manualmente, né, sem ter uma ferramenta que faça isso. Ele faz, você passa para o GeoAnalytics e ele calcula aqueles dados geométricos fornecidos e indexa ele a partir de uma determinada informação que você queira. E operações geométricas que são muito interessantes. Por exemplo, eu tenho uma área B, área A e a área B, e há uma intersecção entre essas áreas. Por exemplo, um shape de um município com outro, e de repente, vamos ver, uma zona de desmatamento dentro de dois municípios. Essa zona de desmatamento, ela é um shape, aí eu tenho a zona de desmatamento A, ela está cruzando com o município. Aí ela está cruzando com 3 municípios. Eu quero que ele crie um novo mapa, só com o zoneamento da área de desmatamento com o município. Então, é intersecção. Então, é tudo aquilo que a gente viu na matemática, ele tem por intersecção, intersecção ampla, que ele chama de ampla, que são vários grupos de intersecção ao mesmo tempo, e ele cria os dados. Isso aí é o seguinte, você manda para o GeoAnalytics servidor e ele responde com um conjunto de dados geográficos, e depois você plota utilizando aquelas camadas que eu mostrei. Tem o está contido, e aí tem o não está contido, já que eu tenho está contido, é só botar reverso. E tem um que ele chama de simplificar, que é você passar um grupo de informações que estão com um agrupamento de área, e ele desmembrar isso em itens. Então é bem interessante. Mais outras características que ele tem, que é criar um conjunto de coordenadas automaticamente através de texto, ou através de informações geográficas. Então eu posso passar um ponto e mandar ele pesquisar aquele ponto, como por exemplo, a gente passar um código postal e ele trazer a localização daquele código postal. Eu passar o nome da cidade ou de uma região de cidades e ele traçar um determinado, criar um determinado conjunto de coordenadas a partir daquela informação textual das cidades. Então ele faz o lookup disso aí, ok? Uma outra muito interessante também é o de rota. Ele cria rotas, ou seja, entendo que a gente está criando informações novas a partir de outras. Informações geográficas a partir de dados que não são geográficos, mas que vão solicitar que sejam feitos os dados geográficos. Então, por exemplo, aquilo que eu falei no início, eu tenho pessoas que moram numa determinada região, perto de um shopping. Então, eu quero saber
quantas pessoas moram próximo à minha loja que está no shopping, por exemplo, a partir de tantos quilômetros. Aí ele vai, pega esses dados demográficos e traz automaticamente. Ele cria esse conjunto, e com a latitude e a longitude. Então tem uma outra coisa, eu tenho na logística uma rota que foi feita, está no meu BI, está no meu histórico. E quero pegar aquela rota e mandar analisar qual seria realmente, baseado no tempo, se aquela rota que foi feita é a melhor rota. Aí você diz, Paulão, mas esses dados do Geonautics vêm de onde? Eles vêm do TomTom. Eles têm uma parceria com o TomTom e ele usa os dados históricos dessas ferramentas e trazem um número mais próximo do real. Então eu posso dizer, a minha viagem da transportadora A, que levou meus produtos de um município a outro, levou tanto tempo. Me mostra aí também agora um conjunto para ver se teria outras rotas melhores a serem consideradas. Então ele vai ajudar você a fazer esse estudo. E ele pode fazer isso com vários modos, né? Pode ser com pedestre, bicicleta, automóvel e caminhão. Então isso é muito legal, muito interessante. Então vou mostrar já um exemplo pronto, nosso tempo já está se acabando. Vou mostrar aqui um exemplo da Click que eles fizeram com dados dentro. Vou mostrar primeiro um de Bine, que eles criaram do tipo hexagonal, para uma determinada informação sobre brigada de incêndio, registro de brigada de incêndio, e aí eles conseguiram trazer isso para um mapa de uma maneira que trouxe uma nova visualização. Nossa, o ClickSense parou de funcionar. Logo agora. Deixa eu abrir rapidinho aqui, pessoal. Acho que a minha máquina tá pesadinha. Abri muita coisa ao mesmo tempo. É uma máquina comum, né? Isso aqui não é um servidor. Bem rapidinho aqui, dá tempo ainda. Isso é bom, é na hora, né? Acontecer. Vamos lá. ClickSense Browser parou de funcionar. Foi o pessoal aí da concorrência. Tá querendo me sabotar. Rapidinho aqui. Vou abrir aqueles dois exemplos do conector de Geoanalytics. Ok? Para a gente encerrar. Então vamos lá onde eu terei aquele. Tem esse exemplo aqui. E tem esse aqui, de brigada de incêndio. Vou carregar aí. Pronto, rapidão. Isso aqui é muito interessante. Então, isso aqui da brigada de incêndio, como a gente estava vendo. Deixa eu ver se foi essa tela que eu estava aberta. Pronto, esse é mais outro exemplo, onde ele tem essa concentração por tempo de resposta. Então, veja que há um gap, ó, até chegar nessas regiões mais externas, ó, né, onde ele fala em minutos. Se fosse aqui no Brasil, em 11 minutos, chegar daqui para ali. No Brasil, com certeza, né, infelizmente, deve ser 40, 50 minutos. Dentro de uma determinada região. Então, a gente aqui tem essa visualização no mapa, e aí eu posso fazer o filtro que eu quiser. Então, esse Bine aqui foi um conjunto de dados que ele passou para o central do Geoanalytics e ele respondeu com outro conjunto de dados, já com os dados nesse formato de colmeia aí. Então, facilitou bastante a visualização. Um outro exemplo é esse aqui, que eu acho muito interessante, onde a gente tem uma determinada área, onde eu não estou mostrando aqui, perceba que o background aqui é um desenho de como se fosse uma área, né? Então eu quero saber o fluxo de pessoas nessa área de hora em hora, através de uma combinação de um mapa cujo background é uma camada, ou seja, ele aceita. Isso está aqui no objeto, por exemplo, aqui, ó, Map Drawing, que é, na verdade, isso aqui, pessoal, foi construído usando alguma ferramenta de CAD e convertido para dados geográficos, através de um array de coleção de diversos conjuntos de dados. E aí ele renderizou isso como se fosse uma planta de um prédio, né, determinada obra, determinado edifício. E aí a gente clica aqui no player, ele vai mostrar o fluxo de pessoas por hora. Olha só que interessante. 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas, não sei se o horário é da tarde, né? Se for um shopping, por exemplo. Ou não sei se é um aeroporto, se não me engano. É um posto de segurança diária, mas eu lembro que era de alguma coisa. Mas veja só que interessante. Ele está renderizando a concentração de horário onde é que as pessoas se localizam. Então isso aí é uma coisa muito avançada, muito interessante. E ele faz a combinação dos dados históricos com também os cálculos no Geoanalytics. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma área aqui de cluster
onde ele vai mostrar essa mesma informação clusterizada. Então, veja que ele criou o cluster disso, e não seria fácil criar esse cluster com base em dados geográficos apenas. Então, deixa eu tirar aqui o de temperatura, e a gente vai perceber essa riqueza. E aqui eu estou vendo a concentração de pessoas por essa área. Como é o MAC address, pode ser o celular das pessoas, né? De repente a pessoa trafegou por aqui, o celular estava com o aplicativo daquele estabelecimento, jogou lá numa ferramenta, pode ter jogado numa ferramenta de Big Data, né? E aí depois isso foi parar no ClickSense. E agora é transformado em dados interessantes. Porque ele pegou a latitude e longitude, e depois ele só tinha latitude e longitude, né? E se ele colocasse as bolinhas, não ia ficar interessante. Ele fez o shape de concentração de pessoas. E esse shape foi feito através do GeoAnalytics Connector. Ok? Então, encerramos aí essa quase uma hora. Mas assim, a ideia é provocar mesmo, né, quem está assistindo. Tem uma pergunta aqui que fizeram para mim. Eu vou abrir um pouquinho agora. Eu estou querendo ser fiel ao horário, né? A gente fazer uma apresentação de uma hora, mas eu acho que agora, para quem quer ficar fazer algumas perguntas, a gente aproveita para responder. Então, aqui mandado para mim, qual a compatibilidade do GEL com o servidor do Sense? O cliente precisa atualizar para a versão mais recente para conseguir o GEL. É a questão contratual. Você só precisa migrar o seu contrato do Sense. Existe um novo modelo de licenciamento do Sense, que existe licenças Professional e Analyzer. Então, migrando para esse novo contrato, a nova LEF que você vai receber, você vai instalar a extensão do GeoAnalytics. Essa foi a informação que eu recebi, ainda não tive tempo de testar. Você pega a licença do ClickSense nova e você estando em dia, né, com a manutenção do ClickSense, eles geram essa nova. E aí você instala a extensão no servidor e licencia o GeoAnalytics pela licença do Sense. No desktop eu ainda não vi. Essa que vocês estão vendo, eu estou usando o desktop, foi uma licença exclusiva de GeoAnalytics. Porque até então, a gente usava licença do GeoAnalytics. A gente pedia uma licença para clique, ou então licenciava pagando, pedia uma de teste, né? No caso, eu estou usando uma de teste, para poder mostrar essas informações aí. Perguntar se funciona no desktop. Para quem não sabe, eu tenho também um servidor, né, de GeoAnalytics local. Então a gente pode instalar aí também, né? É algo simples de fazer, onde eu tive que baixar os mapas da Click também para trabalhar com ele local. Na minha máquina é engraçado, eu já fiz teste em cliente, no servidor mesmo que esse servidor seja inferior à minha máquina, ele funciona muito mais rápido, o GeoAnalytics Server. Então você licencia. Aí uma coisa interessante que eu vi aqui do GeoAnalytics Server é que ele aceita outros formatos de mapas. Ele vem com um conjunto de mapas do GeoAnalytics, mas ele é aberto. Então existem outros padrões que você pode adicionar. Ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e fazer a pergunta e eu tento responder aí para vocês. Uma novidade é que a Tocato está elaborando um curso avançado de GeoAnalytics. Vai ter 2 módulos, né? Um que abrange as camadas em 2 dias e vai ter um que abrange toda essa parte do conector. Vejam que é muito assunto, são muitas ideias, né? São muitos recursos, então não dá para a gente falar em uma hora, né? Por isso que eu pude mostrar assim rapidamente os principais, mas aí a Tocato sabe, né? A gente percebendo essa demanda que está acontecendo, então a gente já está criando o curso com muitos insights dentro do curso, né? Você entender bem assim cada objeto desse e o potencial, que eu acho que existem cursos, eu não gosto, cursos que só falam tecnicamente dos objetos e mostram o objeto e mostra ele exibindo. A gente gosta de uma linha educacional onde mostre insights utilizando aqueles objetos. Então fica melhor de você aprender e melhor de trazer para a sua empresa depois esses insights e criar novos, né? E compartilhar conosco, né? Se puder também. Então isso é muito interessante, tá, pessoal? É importante também entrar no site bi.idev.com. Você vai achar tutorial de tudo lá, de GeoAnalytics.
Então, a apresentação será enviada para os participantes. Pode, ela foi gravada, né, aí pelos nossos colegas, acho que ainda estão gravando, mas aí precisa ter o WebEx, né, para poder conseguir assistir. Não sei se tem como converter para MP4. O GeoAnalytics Server é compatível com o QlikView? Sim, o server é compatível. Né? O server é compatível. Então, você instala, é um servidor só. Esse servidor que eu tenho aqui local, eu já usei ele para fazer uma POC em QlikView. Não tem diferença não. Agora, a questão de licença do GeoAnalytics para QlikView, aí eu não sei. Mas você comprando o GeoAnalytics certo, você já está licenciando ele tanto para View quanto para Sense. Pronto, o pessoal respondeu aí que o webinar vai ser enviado para todos. Ok? Você comentou que temos GeoAnalytics para desktop free ou somente server. Eu acredito que só para o server. Né? Por quê? Porque eu preciso ter a licença do QuickSense Server. Né? Agora, como eu estou dentro da minha organização, eu não sei, como eu não tive acesso ainda a uma licença para testar, a gente tem uma licença de distribuidor, ela ainda não é do novo modelo, então devemos estar recebendo por esses dias. Eu não testei e dizer assim, eu vou pegar a licença do server e licenciar a extensão local. Eu não sei se funciona. E nem consegui ainda obter essa informação, né, da Qlik. Pronto. Quais as principais funcionalidades do GeoBase? O GeoBase, ele tem tudo isso que eu estou mostrando para vocês, menos algumas limitações, o que restringe algumas limitações de processamento. Então, ele tem um limite de processamento para algumas atividades. Então, por exemplo, fazer essa conversão do Bine. Se não me engano, ele só traz 400 linhas. Porque ele manda o conjunto de dados, aí ele pode ter lá 1 milhão de linhas, e aí o servidor sabe que é o base, ele vai deixar menos. Então, em breve, a gente vai estar tendo acesso melhor a essas limitações. Mas todos os objetos que vocês estão vendo aí, que vocês viram, estão no base. Você pode usar na sua organização. Outra pergunta aqui. Eu tenho como disponibilizar um aplicativo feito no server com um GeoAnalytics? Disponibilizar um aplicativo feito no server com o GeoAnalytics? Sim, porque ele é uma extensão, ele está na sua rede, você disponibiliza, você faz um aplicativo e a pessoa acessa pelo browser e vai ver o GeoAnalytics. Né? Agora, fazer o download do aplicativo é que eu não sei. Você chegar lá, aí fazer um download e mandar para outra máquina para abrir no desktop. Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não. Okay? Alguém perguntas? Uma dica que eu dou, né, para quem quer abordar os clientes de vida privada. Procure. Na área comercial existem ferramentas como essa. Na área de logística existe muita coisa a ser feita. E para governo, né, não precisa nem dizer, né, como há necessidade. Né? Informações de violência. Por exemplo, a gente tem uma escola e tem um ponto de tráfico de drogas, ou vários pontos. Aí você mandar o jornalista analisar a distância para essas escolas, o raio, né, dessas informações, fazer cruzamento do perfil da informação. Então, isso é um potencial enorme. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Ok, mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu voltar aqui com o meu. De 5 horas, de 5 não, de 4 horas, vamos ter outra sessão, porque eu acho que não coube muita gente nessa sessão. Então, a gente vai finalizar, nós vamos repetir essa sessão, né, agora às 4 horas da tarde. E aí a gente vai estar aqui novamente, ok? A partir das 4 horas. Agradeço a todos que me ouviram. Obrigado aí pela audiência.
E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail, né? Aqui, Paulo Souza, paulo.souza, ok? Então, vamos encerrando. Vou parar aqui o compartilhamento para a gravação não ficar muito extensa.